Amigas e amigos do TVE Entrevista, a conversa hoje é com Paola Carrossela, consagrada chefe de cozinha e dona de restaurantes. Chefe de cozinha, mas prefere ser chamada de cozinheira. E isso já é uma autoapresentação de quem ela é, como pensa e vive. Na Argentina e mundo afora, Paola Carrossela conheceu e trabalhou com grandes chefes. Aos 27 anos, há 2 décadas, veio ao Brasil para liderar a criação do restaurante Figueira Rubaiá, em São Paulo. Hoje tem, ainda em São Paulo, o concorrido restaurante Arturito. E como sócio tem o Café Laguapa, especialista em empanadas. Paola lidera também o projeto social Cozinha e Voz, parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para capacitação profissional, projeto já espalhado por várias cidades do Brasil. Paola Carrossela, o que é nuclear na sua história, Paola? Você escreveu no livro Todas as Sextas, que aliás é um livro belíssimamente escrito, né? Inclusive ganhou um prêmio Jabuti por conta disso. Antes de tudo mais, comecemos pelo começo. Quem foi Mimina e o que foi Brasilis? Quem foram Irma e Roberto, Maria e Vicente e Lino? Ok, muito bem. Bom, primeiro, oi a todo mundo. Obrigada pelo convite para estar aqui conversando com você. Mimina é a minha avó. Ela é viva, ela é a mãe da minha mãe. E em 1948, eu acho, 49, não lembro, pegou o Brasilis, que era um barco que saiu da Itália para vir... O barco era Brasilis. a Brasilis. O barco parou em São Paulo. Mas ela continuou até Buenos Aires, Argentina, porque meu avô, Lino, tinha viajado antes para a Terra Prometida, né? América, Terra Prometida. Tinha viajado antes, tinha casado com ela por poder, no documento. Então, eles se casaram quando a minha avó estava no barco. E aí ela chegou, ela ficou muito desapontada com o que viu, porque a situação não era assim nada prometedora. Mas, enfim, como muitos imigrantes, foi fazendo a vida. Menina e Lino tiveram 3 filhas, uma delas a minha mãe, Irma, e Vicente e Maria, os pais do meu pai, que também foram para Buenos Aires depois da guerra. Só que meu pai nasceu na Itália, ele chegou na Argentina com 8 anos. Roberto e Irma se conheceram, e aí nasci eu, em 1972. Filha de um italiano e de uma filha de imigrantes italianos, e nascida numa família onde todo mundo falava lunfardo, né? Assim, não a minha mãe, nem as irmãs, mas meus 4 avós, as minhas avós e meus avós, todos falavam um lunfardo, um italiano muito confuso, né? Pouquíssimo espanhol. Ainda a sua história e sua formação. E quem foram Xavier Capdeville e Joaquim? Olha só, o Javier foi um namorado da minha mãe. Ele é um ex-namorado da minha mãe, ele é um padrasto para mim, hoje ele mora nos Estados Unidos. Quando eu tinha 18 anos e terminei a escola, não fui uma boa aluna, não gostei nunca da escola, também a escola não ajudava, né? Não era muito legal. Bem-vindo ao clube. Eu nunca gostei da escola. Que você, que nem eu, a gente começou a estudar na ditadura, né? Então a escola era uma coisa muito rígida, não tinha... E quando eu terminei a escola, eu já muito influenciada pelas minhas avós e também muito influenciada por um desejo, assim, era era um desejo muito grande. Eu sentia muito prazer cozinhando, mas nunca tinha cozinhado profissionalmente, obviamente. Só cozinhava em casa para minha mãe, cozinhava com as minhas avós, vendo elas cozinhando. E eu não sabia, eu sabia que eu queria continuar cozinhando, só que não tinha nenhuma possibilidade de estudo na Argentina para cozinhar. Então, fui trabalhar como secretária de Xavier Capdeville. E ele, um dia, me pediu para eu fazer orçamento com um cozinheiro ou cozinheira, ou uma empresa que pudesse fazer almoços para os clientes do escritório, no próprio escritório, porque eles falavam assuntos muito não sei o quê, e eles não queriam sair para almoçar em restaurantes. E eu me ofereci a fazer os almoços.
e ele me deu a oportunidade de fazer, e aí eu trabalhava como secretária, depois à tarde fazia as compras, à noite eu cozinhava, de manhã eu levava as coisas para o escritório, ficava até umas 11 como secretária, e depois preparava o almoço e servia o almoço para eles, e depois voltava a ser secretária. E um dia ele chegou e falou: você cozinha muito bem, eu acho que você tem talento para isso, você deveria estudar. E claro, não tinha como estudar, não tinha nenhuma escola de gastronomia na Argentina. Estamos falando de 88, 89. Você tinha 18 anos. 17 para 18, por aí. E não, peraí, nasci em 72, 82, 92, exato, 18 anos. E então ele foi me apresentando alguns cozinheiros, alguns chefes de cozinha que ele conhecia dos poucos restaurantes que o Buenos Aires tinha nessa época, porque de novo, a Argentina saiu da ditadura em 83, então 5 anos para se reconstituir era pouco tempo para ter muitos restaurantes, então a gente contava com os dedos das mãos, assim, quantos restaurantes tinha. E tinha um restaurante muito tradicional em Recoleta que chama Clark's, e ele me apresentou o chefe de cozinha desse restaurante. Ele falou que ia ser muito difícil para mim trabalhar, porque eu era mulher e não tinha mulheres na cozinha nessa época, mas me apresentou um cozinheiro que só trabalhava com mulheres. E esse foi o primeiro lugar onde eu trabalhei, um restaurante de fondue e raclette, que chamava La Cave du Valais, onde eu entrei como estagiária, mas eu pagava uma mensalidade para ele me receber. A minha mãe pagava, né? O equivalente $100 por mês, que a Argentina sempre foi muito dolarizada, né? Então eu lembro porque eram $100. Paula, e Joaquim foi meu melhor amigo da escola e depois meu namorado, e a pessoa com a qual eu fui morar em Nova York vários anos depois disso que a gente está contando agora, e uma figura muito importante também porque foi meu grande amigo da vida toda, né? Assim, da vida toda da minha juventude até chegar no Brasil. a forma que você descreve as pessoas, essas pessoas que você está citando no seu livro, dá vontade de conhecê-las, tá? Do jeito que você descreve. Da sua avó, das suas avós, da importância delas nas suas escolhas, em relação à cozinha, você já falou um pouco, né? Mas nos fale um pouco quem foram, pela ordem, outras pessoas, pelo que eu li: Bernard Klaus, Paul Azema e Francis Mallmann. Foram os cozinheiros, foram homens cozinheiros, assim, era muito difícil, é engraçado, né, porque hoje eu buscaria referências femininas, talvez, mas nessa época não tinha, então foram 3 chefes de cozinha com os quais eu me relacionei. Bernard Klaus foi esse chefe de cozinha que era do Clark's, foi quem me recomendou fazer estágio no La Cave du Valais, e também me convidou para sair para jantar, e eu acabei namorando ele por alguns meses. E foi importante de alguma forma, porque ele era bem mais velho do que eu tinha 18, ele tinha 32, tinha 20 anos a mais. Não foi um namoro muito longo, mas foi uma forma de me introduzir também a um mundo que era muito fechado, porque, de novo, não tinha faculdades, os restaurantes não tinham as portas abertas para uma menina que queria aprender a cozinhar. Então, com ele, eu podia sair para jantar, ele me convidava para jantar, e aí eu ia em restaurante, se conhecia, e ficava depois sentada na mesa com os chefes de cozinha que sentavam na mesa com ele, porque também era chefe de cozinha, e ficava ouvindo as conversas. Ele conhecia os pouquíssimos jornalistas que tinha. Eu falo em uma hora do livro do Miguel Brasco, que é um homem brilhante, assim, ele já foi, mas um homem inteligentíssimo, que até foi roteirista de Lelutier, uma das bandas de humor e música de alta categoria, assim, muito famosa na Argentina, e editor da primeira revista de culinária da Argentina, que chama Cuisine Vent. Então eu tinha, namorando ele, eu meio que entrei nesse universo e conheci outros restaurantes. E quando esse restaurante onde eu estava trabalhando, La Cave du Valais, ficou chato, impossível, porque o chefe de cozinha, eu acho que eu escrevo no livro que eu acho que ele trabalhava com mulheres, porque se trabalhasse com homens ele ia terminar esfaqueado, porque ele era muito desagradável. Muito desagradável, assim, perverso, quase perverso, sabe? E ele trabalhava com mulheres de baixa renda, porque
É importante marcar, eu acho que nessa época era muito difícil você escolher ser cozinheiro ou escolher a carreira de chefe de cozinha, porque ela não existia como opção. Então, quem cozinhava nos restaurantes eram pessoas de baixa renda que não tinham outra opção e acabavam indo a restaurantes porque, enfim, era uma possibilidade de trabalho, mas essas mulheres eram mulheres que trabalhavam junto comigo, eram meninas sem educação formal, muito humildes, e ele as tratava muito mal. Eu acho que ele pegava assim, essa coisa de um pouco da perversão que existe em alguns chefes de cozinha, né, do maltrato, e se aproveitava dessa inocência. E eu não aguentei muito tempo, mas também eu era muito nova para fazer algo a respeito, né? Não conseguia, assim. Eu falava com elas, mas também eu era muito nova. Eu fiquei 1 ano trabalhando com ele, e depois eu fui trabalhar em um outro restaurante que eu conheci por causa desse meu namoro com Bernard Close e essas minhas rodadas nos restaurantes, nos poucos restaurantes de Buenos Aires, e fui trabalhar com Paul Azemar, em um restaurante que chamava La Créole, que era de cozinha creole, que é a cozinha dos... a cozinha da colônia francesa nas ilhas do Pacífico. Então tem uma mistura... Ali do Caribe, né? Isso, tem uma mistura de africano, mas tem também... tem várias influências, é uma cozinha riquíssima. E aí eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com eles até que o restaurante fechou, porque ele era um excelente cozinheiro e um péssimo administrador, então faliu. E foi ali que eu fui para Paris para fazer os meus primeiros estágios. A minha mãe me ajudou muito, ela pagou a passagem, hospedagem, me ajudou a procurar os restaurantes que iam me receber para fazer estágio. E na volta de Paris, fui trabalhar com Francis Mauban, que foi assim, meu último mentor, vamos dizer, com quem eu trabalhei 7 anos, e por causa dele eu cheguei aqui, no Brasil. Ainda também em Buenos Aires, Malma. Buenos Aires, Mendoza, Punta del Este, no Uruguai, São Paulo e um pouquinho de Nova York. Você descreveu há pouco uma quase batalha que você teve que enfrentar no restaurante. Quando você chega ao Brasil, a forma como você descreve um pouco me fez lembrar também uma outra batalha, porque você liderava uma equipe de brasileiros, argentinos, uruguaios, vocês tinham que servir 1.500 clientes por dia. Você tinha 27 anos, chefiava 3 chefes, garçons, era uma garota de 27 anos cercada de homens por todos os lados. Aí você descreve no livro dizendo assim, eu era uma espécie de sargento. Então ali você é que teve que ser dura, é isso? Foi muito difícil, sabe? Eu acho que se alguém tivesse... Se eu hoje... Eu não sei se eu deixaria minha filha fazer o que eu fiz, sabe? Sua filha Francesca. A Francesca, ela tem 10 anos, tá? Falta um tempão para ela escolher fazer coisas assim. Mas eu não sei se eu deixaria... E é engraçado, porque para mim foi muito importante ter feito isso. Foi um grandíssimo aprendizado, mas eu não fazia a mínima ideia do que estava fazendo. Tanto que tem uma parte, eu acho, não sei se é ali ou depois, que fala que a loucura e a loucura e a e ser louco e brilhante tem uma linha muito fina, né, entre uma escola, um limite, uma linha muito fina que separa uma coisa da outra. Foi uma loucura, eu não falava português, tinha 27 anos, chefiei uma cozinha com mais de 36 cozinheiros homens, mais de 40 garçons homens. Eu era uma das únicas, tinha 3 mulheres no restaurante todo, sendo 2 que tinham vindo junto comigo, uruguaias, e uma sommelier que pediu as contas no dia da abertura, porque enlouqueceu, que era impossível, e ainda era, né, hoje mudou muito, estamos falando faz 21 anos disso, né, ainda era a gastronomia da velha escola, né, de São Paulo, onde o serviço se mistura com o servicial. Então, o cliente não é o cliente, é uma espécie de senhor da Casa Grande, né? Então, num é uma coisa... país com mais de 350 anos de escravidão, tem muito isso mesmo, o serviço e o serviçal, né? Você tem que se colocar numa certa posição subalterna. Subalterna total, assim, tem várias coisas que o editor tirou do livro,
Mas eu escrevesse o livro hoje, eu deixaria, assim, tinha umas coisas que eram assustadoras. Então, para mim, foi uma escola, assim, foi uma escola. Eu acho que eu nem reparei tudo que eu estava aprendendo nesse momento, assim, tudo. Não consegui reparar, porque eu acho que a minha ambição me levava a querer conquistar esse espaço, então não ficava muito detendo nas entrelinhas, sabe? Mas tinha muita leitura ali para ser feita, porque também eu não conhecia a sociedade brasileira como conheço hoje, ou as pessoas no geral, né? De 49 e 27 anos a gente aprende alguma coisa, então hoje eu estou um pouco mais... hoje eu conseguiria ler mais. Ali você teve que jogar duro um pouco, eu imagino, né? Você deve ter ganho ali uma fama de jogo duro um pouco, porque para domar tudo isso não é Olha, fácil. foi, mas também teve... Eu também sou delicada, e também o chefe de cozinha, o Chico, o Francisco, que eu acho que ainda ele está no Figueira. Figueira Romaiá. No Figueira Rubaiá. O Chico, ele é tão doce, é um homem tão doce e tão maravilhoso, que ele viu como eu apanhava, sabe? Ele viu que eu estava apanhando e que eu não gritava porque eu era uma louca, eu gritava porque eu já não sabia mais o que fazer, eu precisava ser ouvida, eu não... Ele me viu chorando de trás da grelha, ele me viu desesperada, ele me viu sem dormir, passando dias e dias e dias e dias, muitos dias dormindo, sei lá, 3 horas, saindo às 3 da manhã do Figueira e voltando às 6, porque não dava tempo de fazer a produção para o dia seguinte, de tantos clientes que a gente tinha, e de tão poucos cozinheiros, e a cozinha colapsava, e a gente criou uma amizade muito forte, e acabou se ajudando muito um ao outro. E então, no momento, essa grande dificuldade se transformou numa dificuldade mais normal, assim, mas porque eu tive muita ajuda dele. E, claro, e o Belarmino Iglesias Filho, nessa época o pai ainda era vivo, mas o Belarmino Iglesias Filho e Francis Bauman, os dois me apoiaram muito, e também não me apoiaram quando precisei, porque teve um momento onde eles sentaram e falaram que se eu continuava sendo do jeito que eu era, eles iam me demitir. E foi a única vez na minha carreira, assim, até essa idade, que alguém tinha ousado falar que ia me demitir, porque eu sou muito CDF, muito certinha, né? Então, eu sempre era, tipo, muito querida entre as equipes. Qual era a queixa? Que eu estava muito nervosa, que eu tinha que ser mais calma. E aí, se fosse hoje, eu ia falar, mas, cara, você quer que eu seja calma como? Me explica, que loucura é essa? Se estamos servindo mais clientes do que a gente pode, numa cozinha que está colapsada, não tenho cozinheiro, vocês querem que ainda eu seja fofa? Hoje eu teria falado, então vai você fazer. Mas aí eu levei a sério, sabe? Fiquei super aflita, fiquei muito, muito aflita. E também foi parte do aprendizado, né? Também, tudo é. Vamos a um intervalo muito rápido e já voltamos com Paola Carrossela. Teve a entrevista, hoje conversando com a consagrada chefe de cozinha e dona de restaurantes, Paola Carrossela. Você conviveu com gerações do Brasil já, né? Esse tempo todo, os senhores, como você bem descreveu sem citar, né, no começo, e eu te faço uma pergunta que tem a ver com... Eu ouço falar muito em várias profissões, né? Que eu vejo dizer que tem muita gente jovem mimada nas novas gerações, que não sabem conviver com críticas, etc, etc. A parte assédios de qualquer ordem, isso procede ou é conversa mole? Não, eu acho que procede. Eu acho que procede, e eu acho que tudo tem as suas consequências, né? Ter tido uma educação talvez mais rígida, ou ter sido parte de uma geração que nem a tua, onde não se falava em bullying, né? Ninguém falava em bullying, ninguém considerava os nossos sentimentos mais sutis. Então a gente passava pela moedora de carne. Ou engolia ou saía no tapa. Exato. Exato. E isso é terrível por um lado, para quem não tem estrutura, ou para quem, ou talvez nos destrói de algumas formas, ou nos deixa em estados de insegurança total, e nos faz também fazer coisas que não são tão legais. Mas eu acho que, por outro lado, a gente está mais perto, nós estamos mais perto de uma geração de imigrantes, estamos mais perto de uma geração de pessoas que tiveram que ralar muito para chegar a algum lugar, que foram privados de muita coisa, mas que ao mesmo tempo vem de uma cultura onde tinha a possibilidade de você chegar a algum lugar se você se esforçava muito, que é diferente
de algumas culturas aqui no Brasil, onde, independentemente de quanto você trabalha, você não chega nunca a lugar nenhum, né? Então, é outro sofrimento, é outro espaço, né? Os jovens de hoje em dia, a gente está sentindo nos restaurantes, não somente eu, mas todos os meus colegas e muita gente com a qual eu trabalho, inclusive tenho conversado com pessoas da Organização Internacional do Trabalho, do Ministério Público, ou seja, não é um olhar só meu, é um problema que já chegou. Desculpe de interromper, porque você, eu não sei se você é embaixatriz, como é que se chama também, da OIT, não é isso? Não, eu sou diretora técnica de um curso de formação de cozinha, que é um projeto da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que depende da ONU, e é um dos projetos de empregabilidade que a OIT promove, com recursos do Ministério Público do Trabalho, que são recursos provenientes de multas de grandes empresas que não cumprem o que eles deveriam, e volta à sociedade em forma de cursos, e essa Cozinha e Voz é um curso de formação de cozinha do qual eu faço parte. Então, tenho acesso a esses órgãos, e eu falo com essas pessoas, então eu trouxe esse detalhe para que não pareça que é um problema meu. Na verdade, é uma situação que é já tão grave que se entende que já chegou a esses espaços, e é que as pessoas não trabalham, não têm a fibra do trabalho. A gente não consegue pessoas para trabalhar. As pessoas pedem as contas porque tem muito trabalho. E o muito trabalho não é nem a metade do que eu fazia, porque eu não tinha, na minha época, não tinha direitos trabalhistas. O que Sei perfeitamente do que você está falando. O que era um direito trabalhista? O que era trabalhar às 7h40 com 1 hora no almoço? Não existia. E não é que eu esteja celebrando aquilo, tá? Eu só estou falando que, enfim, né, hoje, com uma estrutura muito mais saudável de trabalho, as pessoas não têm o tesão, nem ambição. Eu não sei, eu não posso te falar de onde que vem, ou consequência do que é, ou como que a gente pode fazer diferente. Eu posso te falar que é um problema gravíssimo que a gente enfrenta, e que, enfim, né, tem muitas vertentes, tem muitos porquês, e alguns até compreensíveis, né? Você trabalha muito para ganhar pouco, a realidade é essa, e às vezes as pessoas se questionam, então, por que eu tenho que fazer isso? Mas é bem complicado o negócio. As gerações mais novas, não posso falar de todas, mas entre 20 e 28 anos, a gente está apanhando muito. Tá. Você aprendeu, a propósito de tudo que a gente está falando aqui, você aprendeu português no trabalho, creio que deve ter sido no Figueira Rubaiá, e, pelo pouco que a gente já conversou, eu sei que você gosta muito do baianês. Já tem até de um dicionário do Nivaldo Lariu sobre o baianês, não é isso? Sim, eu sou apaixonada pela Bahia. Eu acho que Bahia é um país. E eu acho o baianês maravilhoso. Eu acabei de voltar, aliás, faz 2 dias que eu voltei de Salvador. Eu já quero pegar o sotaque, sabe? Ô, minha irmã! Eu adoro. Mas eu ia fazer a próxima pergunta exatamente isso. O que você estava fazendo na Bahia? Você ficou um tempo grande lá. Essa foi a segunda viagem desse ano. Essa viagem foi de 1 semana, a outra foi um pouco mais longa. Parte do projeto Cozinha e Voz, um dos braços do projeto Cozinha e Voz, só uma notinha, assim, Cozinha e Voz é o projeto que mais tempo durou de empregabilidade na ONU sem acabar. Ele é tão bom, e ele é tão sólido, e ele impacta de tantas formas, que ele existe desde 2017, ele só cresce, ele já foi premiado e ele vai ser levado para outros países. Brevemente, o que é Cozinha e Voz é um projeto de formação de cozinha básica para pessoas em extrema vulnerabilidade social, e chama Cozinha e Voz porque começa com uma oficina de poesia da Casa Poema do Rio, da Elissa Lucinda e Giovana Pires, que fazem oficinas de poesia com os alunos e alunas, porque a gente entendeu que primeiro precisa colocar a voz. Quando a gente trabalha com pessoas em extrema vulnerabilidade social, elas não sentem que têm o direito de falar. Elas nunca são ouvidas, essas pessoas não têm um espaço de fala onde elas possam se manifestar e vão ser ouvidas. Elas geralmente chegam e não chegam erguidas, e não sentem que têm a possibilidade de colocar a voz. A poesia, o recital de poesia faz essa transformação de um jeito muito incrível. Então, venho à oficina de poesia primeiro,
e logo depois elas fazem uma oficina de cozinha. E essa vez que a gente já fez na Bahia e fez no Calabar, na comunidade do Calabar, em Salvador, para jovens, meninas e meninos jovens negros. Mas dessa vez a gente levou o curso para um quilombo no Recôncavo Baiano, em Maragogipe, o quilombo do Dendê, e outros quilombos, na verdade. Acho que tinha uns 10 quilombos, mulheres de 10 quilombos diferentes da região de Maragogipe e do Recôncavo. E a gente levou o curso para lá, só que com algumas pequenas modificações. No lugar de fazer a capacitação para as pessoas entrarem para restaurantes, a gente fez a capacitação para as mulheres se organizarem melhor dentro dos quilombos, ou para empreender com técnicas da cozinha ancestral, ou para abrir pequenos restaurantes para o turismo, ou para se organizarem melhor nos quilombos e nas regiões, levando, ao mesmo tempo que a gente levava o curso e a oficina de poesia, também levando recursos para melhorar as caças de farinha do quilombo, o acesso, em alguns casos, os piers para os barcos poderem sair melhor, infraestrutura para mulheres cozinheiras poderem abrir pequenos restaurantes nas suas casas. Então, eu fui, dessa vez, essa segunda viagem foi para formatura. A gente formou 48 mulheres em 4 turmas de 12. Um dos focos do projeto Cozinha e Voz é trabalhar com poucas pessoas para poder focar muito. É um projeto que nunca acaba, então quem fez lá no começo, em 2017, ainda está em contato com a gente. Aí eu fui para a formatura e para visitar de volta o Quilombo do Dendê, para ver o que tinha mudado e o que a gente pode continuar fazendo, e aproveitei e fui no show do Gil. Para colar. Voltando um pouco no tempo, né? Você fez o Figueira Rubaiá, depois você sai e tem um segundo desembarque pelo Brasil. Para montar um pequeno restaurante na rua, se não me engano, Araçari, no Itaí Bibi, que eu frequentei. Eu me lembro, uma ruazinha à esquerda, naquela ruazinha, que era o Júlia. Como é que ele nasce? Júlia Cocina, e todo mundo falava Júlia Cucina. Júlia Cocina nasce quando eu trabalhei todo 2001 no Figueira Rubaiá. Em setembro de 2001, fui mandada por Francis Maumann para Londres para ensinar a um amigo dele usar forno a lenha. A minha passagem era para 11 de setembro de 2001, então não viajei, porque, né? E aí, quando eu cheguei em Londres, 3 dias depois, na verdade, trabalhei muito pouco também, porque a cada hora tinha uma ameaça de bomba. Então, teve 3 dias ou 4 dias que eu fiquei trancada na casa onde eles tinham me alocado para eu ficar enquanto eu abria esse restaurante desse amigo de Francis Maumann. E nesses 4 ou 5, não lembro quanto tempo foi que eu fiquei trancada, literalmente trancada num quarto. A gente levava umas bolachas, umas coisas para comer e só saía para ir para o banheiro, porque não tinha... Primeiro porque eu não era nem tinha permisso para estar lá, né? Ou seja, eu estava de turista. Era um altíssimo risco, porque o restaurante não podia se responsabilizar por mim. Então, qualquer coisa que acontecesse, o restaurante ia ter um problema sério. Então, eu tive ordens de ficar literalmente trancada no quarto. E nesses dias, eu estava com foi em 2001, 26 anos, né? 2002, 28. Eu estava com 27 anos, perdão. E comecei a trabalhar com 18, então tinha 9 anos de profissão. Eu já achava que era muito, assim, 9 anos de carreira, nossa, eu já estava... E aí eu comecei a desenhar um projeto de restaurante. Eu tinha um caderno, eu desenhei tudo como ele ia ser, o que eu ia fazer, eu escrevi, eu fiz os desenhos com lápis coloridos, fiz a trilha sonora, já tinha escrito tudo o que eu queria que tocasse, o que eu ia cozinhar, como que ia ser, com quem que eu ia trabalhar, o que não ia acontecer no meu restaurante. A gente não ia deixar, a gente não ia ter servidão, a gente ia fazer a arte do serviço. E me empolguei muito com esse projeto. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei, olha, esse é meu último ano com você, Francis, o ano que vem eu vou querer abrir meu restaurante.
Então, eu terminei o Figueira Uruguaiá em 2001, fui para Uruguai, fiz a temporada de Los Negros, que era o restaurante em Punta del Este, e aí eu tive que decidir onde eu abria esse restaurante, né? Porque eu não tinha residência brasileira nem nada. E aí eu acho que tem uma máxima assim na minha vida que é onde fica mais difícil eu vou. E aí eu podia abrir em Buenos Aires ou eu podia tentar São Paulo, onde eu tinha ficado um ano, não fazia a mínima ideia do que era São Paulo, nem a sociedade paulistana, nem Brasil, nem nada, porque eu fui contratada para trabalhar no Figueira Rubaiá, que era na Duque Lobo com Oscar Freire, e eu morava na Oscar Freire com a Duque Lobo, ou seja, eu morava um quarteirão do restaurante. Todo o meu conhecimento de São Paulo era Jardins Vila Madalena, tudo que eu sabia era isso. E aí eu falei, não, eu quero abrir em São Paulo, porque sim, porque eu acho que é legal, porque eu acho que aqui porque é interessante, porque é diferente, porque não sei nem sei porquê, não sei quais eram as justificativas que eu me coloquei para fazer isso. Então voltei para a Argentina, vendi a casa que era herança da minha mãe, que tinha falecido em 99, vendi um carro que a minha mãe tinha, peguei um dinheiro que estava no banco, juntei o que se precisava para fazer o primeiro investimento no Brasil, para pegar um visto de investidor estrangeiro, que eu acho que era $150 mil, uma coisa assim, que era a herança toda da minha mãe. E eu investi tudo no Brasil, fui no consulado, passei uns 6 meses fazendo isso, focando nisso, enquanto morava em um flat na Pamplona, e tinha as páginas amarelas, que nessa época a gente não tinha internet, a internet era uma coisa difícil, né, de se ter, assim, no computador, então eu usava as páginas amarelas para contratar contador, advogado, não conhecia ninguém aqui, ninguém, conhecia só a Sofia Carvalhosa, que tinha sido ela tinha feito o PR, não sei como se fala agora, as relações públicas e assessoria de imprensa do Rubaiá. E assim eu decidi abrir o Júlia aqui. Aí eu fiz uma sociedade com um menino que tinha sido garçom do Rubaiá, que ele tinha feito escola na Suíça, era um menino de classe alta, que ele também queria abrir um restaurante. A gente fez o investimento metade, eu investi tudo que eu tinha, o pai dele colocou a outra parte do dinheiro, e a gente alugou esse ponto em 2003, ou seja, 1 ano e meio depois de eu decidir, eu demorei 1 ano e meio para fazer tudo, para ter papelado, os documentos, o investimento, meu visto, conta de banco, CPF, todas as coisas. E aí a gente alugou esse espaço, abriu, estava fazendo quase, não tinha nome, né? Eu não tinha nome. E aí um dia, já com a brigada contratada, já com quase todos os cozinheiros e garçons, juntei eles na minha casa, que era um sobrado na Conegundinho Leite de 60 metros quadrados. Eu juntei todos na sala para tomar um vinho e para contar como que eu queria que esse restaurante fosse, o que eu queria que eles fizessem, todos os meus sonhos, assim. E aí me perguntaram o nome, eu estava saco cheio que me perguntassem o nome, porque eu não fazia a mínima ideia qual era o nome. O restaurante estava pronto, estava pronto, tinha mesa, tinha tudo, só tinha que abrir, assim. Estávamos esperando um último registro, um alvará, não sei. E aí eu lembro, eu tinha acabado de mudar, eu não tinha móveis, a gente estava sentado no chão e eu tinha um cotovelo apoiado numa pilha de livros. E o livro de cima era Mastering the Art of French Cooking, da Julia Child, que agora tem um seriado muito bonito, se eu não me engano, na Apple ou na Amazon, não sei onde, dela. E aí eu falei que essa vai chamar Júlia. Aí eu liguei para o Francis Malman, que estava em Nova York, e eu falei, o que você acha do nome Júlia? E ele falou, nossa, eu amo, acho incrível esse nome, acho maravilhoso. Aí eu falei, beleza, então vai ser Júlia Cocina, em espanhol, porque, né? Uhum. E assim, e foi um sucesso o restaurante, foi um sucesso. Me lembro. Uma parada para reabastecer e voltamos já já com Paola Carrossela. Premiada chefe de cozinha, dona de restaurantes, Paola Carrossela prefere ser chamada de cozinheira. Paola hoje conta aqui no TV Entrevista sua história. Você agora tem o Arthurito, que nasceu no lugar do Tula, que não passou de um sonho, né? Não passou de sonho. E o Arthurito teve 2 partos, e o segundo parto
vem logo depois do nascimento da Francisca. Como é que foi essa história, tudo ao mesmo tempo? Foi uma loucura. Foi uma pauleira, assim como você fala nos restaurantes. Foi uma loucura. Foi assim, infernal. Depois da Júlia, que eu não me dei muito bem, tive um problema financeiro com esse sócio, que ele fez umas coisas assim que não se fazem, e aí eu perdi a confiança, então eu tive que escolher entre vender ou comprar, porque a sociedade não funcionava, eu não tinha recursos para comprar, então eu vendi. Eles me devolveram o dinheiro investido, ou seja, não ganhei nada, aliás, perdi dinheiro. E aí, mas eu queria abrir um restaurante, porque o que eu sei fazer é cozinhar, e eu queria abrir restaurante. E aí eu comecei a procurar como abrir, comecei a procurar sócios, e me associei com 7 argentinos que estavam na Argentina. E esse restaurante foi muito bem no começo, nunca foi o restaurante que eu quis abrir, sempre foi o restaurante que eles quiseram abrir, então tinha uma diferença muito grande entre o ambiente do restaurante, que era muito classudo, e o estilo de cozinha que eu gosto de fazer, que era completamente diferente e que não se encontrava nesse ambiente. Então tinha um ruído muito grande, sabe? E eu não gostava desse lugar, não gostava de descer, não gostava de restaurante escuro, eu queria que o restaurante fosse tudo branco, e eles fizeram numa caixa de madeira escura, eu queria um restaurante com música linda, eles fizeram um restaurante com música techno, era insuportável, assim. Aos poucos eu consegui um pouco de autonomia para mudar as coisas, e a gente abriu em 2008, 2008 ganhou melhor restaurante, melhor chefe do Revelação, 2009 melhor não sei o quê, 2010 chefe do ano, estava sempre cheio. E em 2011 nasceu Francesca. Eu trabalhei até 2 horas antes do parto. Aí eu fui, porque eu estava com contrações, eu fui, ela nasceu no dia da premiação da Veja, eu lembro que eu estava parindo, eu queria saber se a gente tinha ganhado de novo. E não foi fácil, porque eu trabalhava muito, né? Dona de restaurante não tem licença maternidade, e se não trabalha não tem salário, então foi bem pauleira. Eu voltei para trabalhar 12 dias depois do parto. Foi muito, muito, muito difícil. E aí quando eu voltei, quando o filho nasce, né, a gente nasce de novo também, porque a gente olha o mundo com outros olhos e quer as coisas. Eu acho que eu fiquei com menos paciência para os desejos dos outros e dar mais prioridade a eu escrever a minha vida do jeito que eu queria, sabe? Porque eu sempre fui, talvez parte de ter apanhado tanto faz com que a gente também seja meio seguro. A gente tem mais resistência às vezes para trabalhar, mas também pode ser um pouco mais inseguro, ou pode postergar mais os nossos desejos para dar prioridade aos desejos do outro por medo de não ser aceito, ou por medo de ser, sabe, chutado para fora. E quando a Fran nasceu, acho que eu fiquei com um pouquinho mais, não muito mais, mas um pouquinho mais de... Saber o que queria. Sim, de saber o que eu queria e de ir atrás disso, né? Então eu fui, falei com os sócios, falei, cara, esse restaurante não vai dar, ele é muito classudo, e isso era 2012, e aí eram anos difíceis, as pessoas, sabe, foi o começo da decadência do fine dining, né? Da decadência dos restaurantes caros, e era necessário se reinventar, e eu falei isso para eles, eu falei, isso aqui a gente precisa mudar, porque não vai dar certo. Bom, eles não quiseram, aí eu também não quis continuar desse jeito, foi um ano muito difícil, onde eu não tinha nenhuma vontade de trabalhar, porque eu odiava entrar nesse restaurante, e eu tinha que trabalhar, e eu odiava entrar lá, e eu entrava de qualquer jeito, porque se eu não trabalhava, eu não tinha salário. E eu era quem mantinha a casa e a pequena, e enfim, um dia tomei coragem e falei, eu vou comprar de vocês a parte de vocês, consegui um empréstimo no banco, porque o restaurante tinha faturado muito bem por 3 anos, então eu tinha os empréstimos garantidos, né, que o banco te dá sobre o giro dos cartões de crédito. E comprei a parte deles, fiquei sozinha no restaurante, arranquei as madeiras da parede com as minhas próprias mãos, pintei as paredes com as minhas próprias mãos, com a Fran deitada numa cestinha assim do lado, no chão, longe da tinta, mas eu pintei tudo de branco, ficou horrível, porque não era um restaurante, não era, sabe, você não arranca a parede de madeira e pinta de branco, fica lindo, meio assim.
Mas pelo menos era branco e não era esse caixote de madeira horroroso. E aí eu trabalhei muito também, muito para administrar e para cozinhar, mudei o cardápio, tive que demitir algumas pessoas porque eu não conseguia pagar tantos salários e porque também parte de mudar a proposta do restaurante era não ter tantas hostes, nem tantos sommeliers, nem tantos maîtres. Era um serviço muito mais relaxado, assim. Era um serviço que talvez São Paulo não estava tão acostumado para um restaurante que servisse uma comida que você tinha que pagar porque tinha ingredientes muito bons e ao mesmo tempo que não tivesse um serviço de alta classe. Então, sabe, era... E aí aconteceu uma coisa muito boa, que foi que a Folha de São Paulo me convidou para escrever um artigo, porque nessa época a reclamação era que os restaurantes estavam muito caros. E estavam, né? Tinha inflação, os salários eram altos, e as pessoas comparavam os restaurantes de São Paulo com os restaurantes de Paris. Sendo que em Paris você vai num restaurante e tem o dono no salão e a mulher do dono na cozinha. Pronto. E os paulistanos amavam isso. Então, você vai lá e você come por 12 euros. Tá, mas você não tem valet, hostess, recepcionista, toalha, sommelier, outro sommelier, enfim, um monte de coisas que eles demandavam que existisse aqui e que lá, por uma questão cultural, não existe, em um tipo de restaurante, claro. Então, eu escrevi o artigo, e os restaurantes de São Paulo são caros. Eu falei, sim, são caros, e não somente o restaurante, também o supermercado é caro, tudo está caro. Olha só, tudo está caro lá em 2014, Imagina agora. Imagina agora. E eu tenho esse artigo ainda, eu acho ele maravilhoso aí, me orgulho bastante do que eu escrevi. E aí eu falei, se a gente quer, se é um trabalho conjunto que as coisas não fiquem nesses preços também, né? Porque se a gente quer, o cliente precisa entender também que um restaurante trabalha, né? Contrata pessoas, tudo mais, que essas pessoas... restaurante é um dos ramos que mais paga, e eu não estou falando que isso seja ruim, muito pelo contrário, mas que paga mais benefícios para o funcionário, né? Então, tem vale transporte, seguro médico, seguro de vida, seguro odontológico, enfim, um monte de coisas. Então, fica a folha realmente muito pesada no restaurante, 13º, obviamente, todas essas coisas que são muito pesadas. E não necessariamente todos os meses o restaurante fatura igual, e muitas vezes você não tira lucro para você poder guardar, para você poder pagar 13º. Então, tem meses onde você trabalha só para pagar 13º, né? Se o restaurante não está muito bem, não está muito bem administrado. E que é difícil que estejam, porque é um ramo tão informal que existem poucos restaurantes que sejam administrados por pessoas que saibam administrar. Geralmente, eles são administrados pelos próprios cozinheiros, que não sabem administrar, sabem cozinhar. Então, por isso a gente sempre apanha tanto e tem tantos problemas. Você continua na cozinha? Agora, não. Agora, a minha vida, não. Depois de 31 anos de cozinha, agora eu trabalho em vários outros frentes. Assim, eu tenho o Arturito, que eu cuido do cardápio, mas eu tenho 2 chefes de cozinha, Lucas e Joel, que trabalham comigo desde o dia que o restaurante abriu. 2 baianos, aliás, que entraram para lavar a louça, e hoje são os chefes de cozinha do restaurante. Eu gosto muito disso, eu acho que isso é muito importante, formar as pessoas, para mim é muito importante. Eu tenho La Guapa, junto com Benny Goldenberg, meu sócio, e um grupo de investidores que já tem 28 lojas, e eu sou diretora de produto e desenvolvimento de La Guapa. Então, eu faço a criação dos itens, do cardápio, das coisas, mas também da estética, da imagem de La Guapa, para onde ela vai, e eu dou muito palpite em marketing também, como que a gente divulga, para onde que a gente vai. E na decoração das lojas, eu faço isso. Eu tenho um canal de YouTube. O canal de YouTube, onde que a gente solta 2 vídeos por semana, então gravo toda semana, e eu faço a pré-produção, a pesquisa, a montagem, a gravação, e quase tudo, menos a edição, que é a Play 9 que faz. Faz um tempo abri uma variável, assim, um lado meu de ativismo, então eu me divido entre todas essas coisas. Vamos falar do ativismo, né? Você conhece a Larissa Bombardi, que é uma professora da USP, que está exilada na Bélgica, porque ela faz importantíssimas denúncias, inclusive aqui no nosso canal, tem um espaço chamado Agrotóxico, né? Por conta disso,
Tem quem ainda crê e diz que, usando aquele palavreado tati-bitati, de frescura, mimimi, né? Teoria da conspiração. O que você, como uma consagradíssima chefe de cozinha, profunda conhecedora de alimentos e de água, tem a dizer sobre agrotóxicos, o uso de agrotóxicos no Brasil? O Brasil escolheu um modelo de agricultura lá atrás nas capitanias hereditárias, né? Onde vamos dividir esse país para algumas pessoas, essas pessoas vão ser donas da terra e as outras não terão nada. Escolheu lá atrás engenhos de açúcar, de café, e foi ao longo dos anos se cimentando um modelo de produção de alimentos de monocultivos, ou seja, fazer uma única coisa em quantidades muito grandes em um pedaço de terra. Nos anos 70, com a Revolução Verde, a chamada Revolução Verde, que começa nos Estados Unidos, Europa, como consequência também de isso é algo que não muitas pessoas sabem, mas de uma sobra muito grande de tóxicos da Guerra Fria. Tinham sobrado muitos venenos que tinham sido, né, usados em Vietnã e em outros lugares, e o que a gente faz com esses venenos? Agente laranja, que é o glifosato, né? O que a gente faz com isso? Por um lado, o que a gente faz por isso? Por outro lado, Estados Unidos cria umas políticas de proteccionismo para a agricultura, que defende, que beneficia a produção de milho por muito tempo, até que tem um estoque gigantesco de milho e eles não fazem a mínima ideia do que fazer com milho, então descobrem que podem dar o milho para o gado comer. Então se cria aí um modelo entre monocultivos, a gente pode alimentar bichos com grãos e os bichos crescem mais rápido. Temos esses venenos que a gente pode colocar para matar as pragas, porque quando você também planta uma coisa só numa terra, a terra não consegue se defender sozinha, que é o que a agroecologia faz. Quando você tem muitas variedades em um pedaço de terra, agrofloresta, agroecologia, uma variedade defende a outra, fertiliza a outra, colabora com a outra. Quando a gente arrasa com tudo isso, passa o trator e só planta uma semente de forma contínua, sempre na mesma terra, a gente destrói a terra, porque o relacionamento entre planta e terra é um relacionamento de eu te dou, você me dá. A planta dá coisas para a terra dá coisas para a planta, o sol e a água fazem as suas partes fundamentais. Quando a gente tira isso e coloca só uma semente, não tem mais troca de nutrientes, a terra fica muito, muito pobre, miserável. Para a planta crescer, precisa de fertilizantes químicos, e para matar os bichos que se desenvolvem, porque não tem nenhum outro tipo de proteção, a gente precisa de muito veneno. Então, o Brasil vem cimentando um modelo de produção de grãos para exportação, as chamadas commodities. Cada vez tem mais terra, tem alguns dados que são meio assustadores, eu não gosto de falar dados errados, então se você me permite, eu vou olhar aqui, mas é algo assim como 220 milhões de hectares entre, aqui ó, tá aqui, 220 milhões de hectares entre soja, milho e pastagem, e 1,6 milhão de hectares de arroz. E a gente ainda se pergunta por que está caro. Por que a comida está cara? Porque o Brasil não planta comida. O Brasil planta grãos e tem pastagens para alimentar animais para exportação. Tem mais vacas que pessoas e tem mais terra plantada com commodities do que tem terra plantada com comida. Então, como as pessoas não param de comer e cada vez eu tenho menos terra para plantar comida, simplesmente a comida continua aumentando. Então, a gente tem uma hiperinflação de comida e, pela primeira vez na história no Brasil, o Brasil se alimenta mais com ultraprocessados do que com comida fresca. Toneladas de agrotóxicos proibidos mundo afora são usados no Brasil para produzir grãos, na sua maioria para exportação. A exportação é 100% livre de impostos, ou seja, quem exporta, lucra e não deixa nada para o país. Quando o Brasil importa, paga impostos altíssimos. O Brasil tem que importar comida porque não planta arroz e feijão.
o Brasil não tem mais indústria, então ele precisa de um dólar muito alto para lucrar quando ele exporta, então a fórmula é uma bomba, e o agronegócio produz tanto grão, mas tanto grão, que com as sobras desses grãos a gente tem os ultraprocessados. Então, quando você vai e vê tudo que tem dentro dessas bolachas recheadas, os pós para fazer suco, os pós para fazer bebida láctea, os nuggets da vida, os miojos da vida, essas coisas todas, os ingredientes são os mesmos. Milho, soja e milho em todas as suas variáveis, né? O grão, o óleo, os açúcares, as gorduras, corantes artificiais e conservantes. Agora uma pergunta em duas, né? Para quem interessa a pauta ambiental no Brasil? A direita é contra, a esquerda é a favor. Estou aqui de uma maneira caricaturando, né? E a segunda pergunta, na mesma pergunta, é o seguinte: baseado em algum sotaque ainda, dizem que você não deveria dar palpites sobre política e tudo mais que você, felizmente, opina muito. O que você tem a dizer sobre isso? Você sabe que quando eu sou residente brasileira desde 2010, e quando eu comecei a me manifestar, e eu comecei a ter uma voz um pouco mais amplificada por causa do MasterChef, obviamente, né? Antes você fala para 10 pessoas, depois você fala para 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, aí é diferente. Muitas pessoas falaram para mim, cala a boca, você nem vota no país. Aí eu falei, opa, tem razão. Eu vou lá, preciso votar nesse país. Então, eu fui lá, fiz a minha naturalização brasileira, tirei meu título de eleitor. E quando eu tive tudo isso na mão, falei, agora você não vai me falar que eu não posso votar, porque esse país aqui é meu também, tanto quanto teu. Eu voto, eu escolho candidatos, eu tenho uma opinião. Sim, sempre foi a esquerda que defendeu a pauta da terra e da reforma agrária. E eu acho que o que está acontecendo agora, que é uma coisa muito interessante, é que, e obviamente não é de agora, né, faz muito tempo, mas agora as pessoas começam a fazer o link entre a pauta ambiental e a necessidade de outros modelos de produção de alimentos, porque é óbvio que esse modelo de produção de alimentos, de commodities, ele colabora muito com a destruição do meio ambiente. E a gente precisa regenerar a terra, porque não dá mais. Então, o que eu falei outro dia, não sei se você me faz essa pergunta por isso, mas eu falei, cara, não tem, assim, o dia do apocalipse, quando a gente não tenha mais ar para respirar, nem água para beber, e o aquecimento global esteja em níveis que a gente não vai conseguir ter uma vida do jeito que a gente a conhece, e obviamente a qualidade da vida vai cair muito e vai ficar para muitos poucos. Ninguém vai perguntar se os de direita vão morrer, os de esquerda vão continuar vivos, vai morrer todo mundo. Então a direita precisa urgentemente abraçar essa causa. Tudo é agro, tá? O agronegócio é o agro e o agricultor também é o agro. O pequeno agricultor também é o agro e a agroecologia também é agro. O problema do agro são os ogros do agro, como a gente fala no ativismo. São esses que continuam sugando e que são burros, porque não reparam que, primeiro, o Brasil vai ficar pária no mundo se continua com esse modelo de produção. Eu estava lendo hoje a Folha, como eu namorei um irlandês, uma vez, há muito tempo, eu assinei a Folha em inglês, porque aí eu conseguia comentar as matérias com ele, e continuo recebendo a Folha em inglês, né? Então, hoje chegou, já quando chega em inglês, você vê, já impacta um pouco mais, porque está falando do Brasil lá fora, né? É o país que mais desmatou nos últimos 3 anos, o maior desmatamento. Quando um cliente internacional vê isso, quando um cliente internacional vê que o agro suporta garimpo em terras indígenas, quando um cliente de fora vê que criancinhas indígenas são estupradas e assassinadas nas próprias terras por causa do garimpo ilegal, quando a gente vê que o nosso maior e quase único cliente é um país só, que é a China, que tem um histórico de falar, quer saber, agora não quero mais você, estão sendo burros. Porque a gente precisa plantar comida, obviamente que a gente vai precisar de biocombustíveis, obviamente que a gente vai precisar de cana, obviamente que a gente precisa de um monte de coisas, mas precisa balançar também, não pode ser tão idiota de estragar tudo. Olha, eu ia fazer uma pergunta, o nosso tempo está quase ali, né? Faltando 3 minutos. O que você pensa do Brasil, mas você já está acabando de dizer tudo que você está vendo do Brasil, né? Não acho que tudo não, porque eu amo o Brasil. Eu acho que o Brasil é um país... Eu digo
incrível, com um potencial incrível. Estou me referindo à governança. Desse momento? Qual é o projeto de país? Qual é o projeto de governo? Qual foi o projeto político que esse governo teve? Nenhum. Lutar contra o comunismo que não existe. Paola, olha, a gente mal passou da entrada. Essa conversa é uma conversa tão deliciosa quanto o que você faz nas suas cozinhas, mas acabou. Acabou. Espero que a gente já volte a conversar mais. Eu gostei muito da conversa, espero que as pessoas gostem também e que se entenda que quando eu falo são burros, não estou falando dos brasileiros, eu estou falando de algumas pessoas específicas que têm o poder de mudar as coisas. Eu amo esse país de um jeito que não tem nome, e eu acho que ele tem o potencial e a riqueza e uma cultura para ser o primeiro do mundo longe, assim, e eu espero que um dia cheguemos lá. As pessoas certamente entenderam e entenderão. E, amigas e amigos do TV Entrevista, semana que vem tem mais. Um abração. Obrigada, beijo.